Fala pessoal, voltamos aqui para a prova do TRF3. Vamos começar com a sentença civil, na sequência com a sentença penal. Foram as nossas rodadas 14 e 15, né? 14 e 15, exatamente. Que a gente ainda depois tem a 16 e a 17 que a gente vai resolver. Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês um enunciado bem longo, bem confuso. Não é que foi mal redigido, confuso que eu digo assim, é a situação confusa, bem complexa a situação, uma ação antiga. Esse é um caso que deu para a gente identificar, né? Tem um precedente que nitidamente dá para ver que inspirou. Claro que eles mudaram vários tópicos, mas deu para ver que se inspirou nele em inúmeros aspectos, tá? Bem claramente. Vamos ao enunciado, é um enunciado bem longo, né? É, Começou a confusão em 97, né? Uma ação civil pública movida na Justiça Estadual, MP estadual, na comarca de São Sebastião, em face de um monte de gente, tudo de empreendimento imobiliário, tá? Também sócias das empresas, né? Fazenda Pública do Estado de São Paulo, do município de São Sebastião, degradação ambiental por um loteamento residencial que, né, se situava lá no Morro da Jureia, né, e Praia da Jureia, lá em São Sebastião. Nunca fui, não sei quem que foi aí, pode dizer se vale a pena a viagem. Deve valer, né? Que tem coisa bonita lá no litoral. 40 milhões lá na época, e aí a história era a seguinte, né? A área do loteamento estava em nome dessa Areia Branca aqui, né? Wave Empreendimentos, matrícula de imóvel. O Ministério Público falou em irregularidade na aprovação e constituição do loteamento, que começou lá em 81, só teve autorização do município, né? Teve autorização do município em 81, mas um monte de irregularidade. Fundamento interesse social existente em expansão urbana, mas manifestação do órgão estadual, nós já vamos entender por que isso. Eles cobraram também aqui lei de parcelamento do solo urbano, que quem está acostumado com a área federal não é uma lei que a gente vê caindo, né? A gente vê caindo em concursos estaduais, né? Sobretudo magistratura estadual e, claro, concursos de notário, registradores. Então, o órgão estadual competente tinha se manifestado só em 82, autorização para desmatamento em 83, e aí teve cassação dessa licença de desmatamento, e aí um subordinado reafirmou a concessão da licença depois. Então é cheio de confusão. Depois nós vamos ver o que que importava aqui tudo nessa história, só que na hora da prova a gente tem que ler tudinho, né? Tinha uma APP aqui de Mara Grande, né, 306 hectares. Não cumpriram as empresas as condições de todo modo, então tinha um monte de irregularidade. Mesmo assim, teve nova autorização para o desmatamento, nova licença em 86. 95 teve vistoria técnica das autoridades estaduais, e aí se viu a degradação ambiental pelo desmatamento da encosta lá do morro, supressão da área de restinga, né, que é a APP, invasão de terra indígena, virou uma confusão danada, pessoal. É, Intervenção indevida em área tombada pelo Condefat, direção geral suspendeu as licenças, aí a confusão já estava feita, né? Em 95 já tinha 127 casas edificadas, e 28 em território indígena. E o problema é real, né? Essas coisas acontecem. 370 lotes sem edificação ainda, mas já com cortes, retirada de saibro sem autorização do DNPM, sem projeto de recuperação, Departamento de Impacto Ambiental, necessidade de arrima pelo porte empreendimento, né? Estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ao meio ambiente, e era caso mesmo, enfim, depois nós vamos ver.
Instituto Florestal confirmou que está em área tombada, na reserva indígena, também no Parque Estadual da Serra do Mar, a MP estadual postula, né, então, pela responsabilização objetiva e solidária de todos os réus, pela degradação, danos causados a adquirentes dos lotes que já tinham construído em fase de construção, que não puderam identificar, né, que tinham comprado, ou então que tem edificações demolidas pelas graves violações, responsabilização da Fazenda Pública Estadual por negligência, do município, né, porque acabou aprovando irregularmente o loteamento, desconsideração da personalidade das ES para alcançar o patrimônio dos sócios. A MP estadual pediu, então, condenação solidária, obrigação de fazer, recuperar o dano ambiental, cancelar o registro do loteamento, obrigação de não fazer para não devastar, não vender mais lotes, não retirar qualquer mineral, não realizar publicidade, todos os réus ressarcir quantias pagas aos adquirentes que não puderam construir, ou naquelas situações que a gente comentou, indenização para o fundo de interesses difusos, multa diária, 200 salários mínimos. Que confusão, né? É, 10 de dezembro de 97, a liminar foi deferida pela Justiça Estadual, e a confusão está só no começo ainda, né? Foi deferida pelo juiz estadual para proibir qualquer obra, qualquer desmatamento, qualquer emissão de novas autorizações, aprovação do projeto, comercialização de lotes, publicidade, determinou a elaboração do laudo pericial e tal, situação de intimação, aí começam mais confusões, né? A 98 a gente teve contestação aqui, juntou, né, os réus para sustentar preliminarmente inépcia por falta de interesse de agir, impossibilidade jurídica do pedido de cancelamento do registro de loteamento, quando já tinha 127 construções concluídas, decadência de querer cancelamento, também com base lá na lei de parcelamento do solo urbano, ilegitimidade da waive, nada imputado a ela, prescrição quanto à fazenda pública no mesmo prazo, 5 anos, né? São todas essas, legitimidade passiva desses elementos, empreendimentos e do sócio, que foi contratado para prestar serviço, competência da Justiça Federal de Santos, mais próxima ao local do loteamento, pela área indígena. Se não for isso, conexão com uma ação que tramita na 14ª vara lá da capital, se discute a autorização de autorizar, se discute a validade de autorização para desmatamento nesse condomínio, nesse loteamento, a impossibilidade de desconsideração da personalidade, não há qualquer vício, tem patrimônio para saldar, litisconsórcio passivo necessário com todos os proprietários dos lotes, imaginar a confusão que ia ser. No mérito, regularidade dos procedimentos, violação à igualdade, porque, né, privilégio de quem já terminou a edificação, direito adquirido dos compradores, a área apontada não é restinga, nos moldes do Código Florestal, que não é fixadora de duna, estabilizadora de mangue, momento algum exercer atividade de mineração, demarcação da terra indígena se deu em 87, posterior à aprovação, não pode ser aplicada a atos anteriores. Sua contestação em 98, o município se reportou a contestação dos réus, reafirmou as preliminares, aderiu aos fundamentos, pediu, no caso de procedência, que não haja condenação em honorários. Estado de São Paulo também contestou, aduziu que foram diligentes, a alternância de posicionamento se deu no âmbito da autotutela. Acusa o fato do ajuizamento tardio da ação civil pública, situações já consolidadas, consumadas. Elementos, empreendimentos imobiliários e Leonildo Pagani não contestaram, embora devidamente citados, e aqui era evidente uma contradição, nós vamos ver, foi um erro aqui denunciado, mas que acho que era isso que eles queriam, né? Depois nós vamos comentar a questão da revelia. MP replicou, aí veio
laudo técnico, um cumprimento a liminar, falou dos lotes. É, Isso aqui, né? Eles botaram todos os detalhes. Na hora de julgar, a gente não precisava da maior parte desses detalhes, mas alguns, claro, tinham uma relevância fundamental. Decisão de saneamento, prazo para apresentar quesitos, MP para custear, né? Que não deveria ser, ele apresentou agravo retido, cumpriu determinação, depositou. Área branca ofertaram um novo projeto, pediram para um TAC, o MP não concordou. Ofício da 14ª Vara reconhecendo a conexão. O Magistrado Estadual abriu vista para manifestação de interesse da União e do MPF. Se pronunciaram positivamente. FUNAI também pediu inclusão na ação civil pública. Que confusão! E, como eu disse, casos que acontecem e a gente acaba tendo que resolver, né? Cai lá no colo do juiz, ele tem que resolver. Razão de potencial envolvimento do território indígena, declínio da competência para Santos, está matriculado, era indígena, inclusive no cartório de Santos, embora alcance mais um município, com a inclusão dos entes, juntamente com o MP estadual, o juiz estadual reconheceu incompetência, foi para livre distribuição de São José dos Campos, com atribuição jurisdicional sobre a área litigiosa. FUNAI interpôs agravo retido pela competência lá em Santos. No Foro Federal, o Magistrado Federal ratificou a liminar. Houve petição ainda em 99, a gente está, né? Está longe ainda a história, mas pelo menos ela dá uma acelerada logo aqui, né? Renunciando expressamente ao direito quanto às áreas apontadas pela FUNAI, exceto aquelas que estejam identificadas, então na mesma oportunidade, aqui alegou a legitimidade ativa do Ministério Público Estadual, preliminar, né, porque ele não poderia litigar na Justiça Federal, intenção de conciliação, município de São Sebastião, a legitimidade ativa do MP estadual, mesma forma, MPF já está aí, não houve pronúncias quanto a isso, né, pelo magistrado, então tudo ficou para sentença. União aderiu aos pedidos do MP estadual, pedindo as indenizações a seu favor, pela questão lá do Saibro, né? E falou ainda para dar mais uma complicadinha, ainda falou em terreno de marinha aqui, o acrescido de marinha, pela influência das marés ali no rio, né? É, Areia Branca se opôs aos pleitos da União. A União hum, aqui já estava estabilizado, né? Mas enfim, o que nós vamos ver. Afirmando que os lotes de empreendimento estão com muito terrenos alodiais, não seria terreno de marinha. Questionou a linha do pré-mar médio, que não poderia ser fixada a partir de dados de 1831, mas pelos atuais. É, Padrões atuais aqui também. FUNAI em andamento para ampliar indígena, resposta ao ofício enviado pela 14ª Vara, o juiz de São José dos Campos informou que a primeira estação vale externa na ação civil pública, razão pela qual não declinou a competência, chamou para si o processo tramite na capital, ainda bem que não, enfim, né? Feito se arrastou, não colocaram ele aqui, né? Mas enfim, feito se arrastou por anos para a tentativa de conciliação, para a produção dos laudos periciais, sobreveio a ato TRF3 que cria a subseção judiciária de Caraguatatuba, que era competente, que ia julgar, na verdade, né, ao fim e ao cabo, abrangendo a área do loteamento, integralmente a área do loteamento. O magistrado de São José dos Campos declinou, combatido por agravo retido, né, o argumento de perpetuatio jurisdicionis, nós vamos afastar, vamos ver, era outro preliminar. CETES, plano de recuperação e tal, manifestação contrária. 2015 a gente dá um salto aqui, né? O MPF, MP estadual, petição conjunta e possibilidade de celebração do TAC, não conseguiram resolver. Laudo pericial em 2015 confirmou as afirmações feitas na inicial, isso era importante, né? Bem como pela União. Laudo antropológico não comprovou as alegações da FUNAI quanto à ampliação, era irrelevante aqui. Esclarecimentos dos peritos, vários questionamentos, quesitos adicionais e tal. Viabilizada a conciliação em termos de ajustamento de conduta. Em 2018 foi encerrada a instrução, apresentados memoriais. Apenas alguns aqui inertes. 2019 aí
vieram uns xaropes aqui para colocar mais confusão, né? Adquirência de lotes, pedindo desembargo. MP estadual fez cota, pedindo demolição de imóveis ampliados após a construção da liminar. 2020, o município de São Sebastião pediu desembargo de 370 lotes, doutores recusaram, a questão não foi apreciada, então era só isso, né, pessoal? Só isso. Vamos lá. Ai, detalhe, né? 4 horas para resolver essa confusão, né, Denise? Discursivo foi no mesmo dia da sentença civil, foi, né? Gente, que absurdo, né? Desumano. Realmente, eu acho que eles exageraram aqui na dose. Tinha que ser tudo muito ligeiro na hora da prova, que sobrava pouco tempo para fazer, mas pelo menos lembrem que vocês não estão concorrendo contra máquinas, né? Vocês estão concorrendo contra pessoas como vocês com todo mundo numa média muito parecida, né? Uns um pouco mais preparados, outros um pouco menos, mas aqui, pessoal, como eu sempre falo, né? Solta um caso desses para 100 juízes com 20 anos de magistratura, vai sair sem sentenças diferentes, tá? Não vai sair sem sentenças iguais e vai sair para tudo, uma boa parte vai ser uma para um lado ou para o outro, né? Então, pelo menos isso, a banca vai avaliar o que pode sair nesse tempo, né? Porque, claro, aqui era tudo, né? Só para ler a gente já levava para compreender o caso, a gente já, né? é, levava aí mais de hora tranquilamente, né, para montar ali a sentença, né, o nosso esqueletinho, tudo muito rápido, sobrava aqui 2 horas basicamente, um pouco mais, um pouquinho mais para fazer a sentença, então era tudo muito objetivo, né? A gente sempre fala isso, a gente tem que ter essa flexibilidade. Se a gente se entregar, né? Não chegar na metade da sentença. Isso é se entregar, né? Se eu for fazendo assim, né, sem cuidar o tempo e tal, claro que eu estou me entregando, eu não vou passar, né? Então eu não posso me entregar para a banca. Passam os que não se entregam. Então, os que fazem, sabem que não dá para fazer uma sentença nem boa, né, nesse tempo, mas pelo menos vão resolver o que dá e demonstrar o conhecimento que tem. É isso que a gente tem que pensar, né? E tentar resolver o caso, né? Indo mais ou menos no rumo. Até porque aqui, né? Nós não temos espelho, nem nós sabemos o que a banca vai dizer, né? Eu não sei o que a banca vai dizer de um monte de tópico, mas a gente sempre tenta fundamentar, trazendo jurisprudência, trazendo embasamento lógico, racional, para eventualmente até ajudar, né, numa eventual interposição de recurso. Vejam aqui, pessoal, que é uma coisa meio incomum, tá? Mas só um detalhe: o enunciado pedia para indicar aqui no começo, ó, devendo ser indicada a subseção judiciária federal pela qual é proferida, né? Que era tanta confusão, né? Que era para ver se pelo menos o candidato conseguiu focar ali, raciocinar, né? Mas é algo raro de acontecer, né? De indicar a subseção judiciária, uma coisa bem comum, né? Era a subseção judiciária de Caraguatatuba, pelo menos, né? Se eu não me perdi na conversa, na história, é isso que deu para identificar, né? É, Enfim, né? Para mim, colocaria assim, desse modo, né? Pelo menos coloquei aqui, mas coisa bem comum, né? É, Questões processuais pendentes. A gente tinha os pedidos de desembargo judicial. O que que eu como é que eu afastei aqui? Primeiro, né? Nem partes são do processo. Então, não tem nem aqui o que está pedindo, né? Estão só xaropeando, né? A gente não usa esses termos, mas na cabeça do juiz é o que vem, né? E simplesmente a gente vai jogar procedente, inclusive, então é, esses pedidos de desembargo implicariam revogação, ainda que parcial, da liminar. E a liminar vai ser confirmada, né? Porque
os graves danos ambientais ocorreram, né? E então, a- nesse sentido, né, afastava todos os requerimentos. Decretação da revelia, né, tem ali elementos, empreendimentos, Leonildo, que o enunciado dizia categoricamente que não apresentaram, né, contestação, mas, né, tinha aqui outros réus que contestaram, enfim. Eu só chamei a atenção aqui uma contradição, porque num trecho eles colocaram esses dois réus que estariam contestando junto naquele bolo da contestação e depois disseram que eles não contestaram. Então ficou contraditório, mas é erro de menor importância. Como tem uma frase específica, eu decreto a revelia porque eu acho que o erro material está em cima, tá? Mas, e, enfim, né, para, digamos, dar uma ajuda para a banca, né? Não vou eu, na hora da prova, dizer que a banca cometeu erro, né? Às vezes, em algumas situações, a gente sugere muito sutilmente alguma questão para mostrar que não passou desapercebido, né? Quanto ao adiantamento dos honorários, é importante mostrar conhecimento, né? Isso caiu na última prova também do TRF13, né? Interessante, a gente resolveu, caiu a mesma coisa, né? Só que lá era diferente a situação. Aqui, lá não tinha sido resolvida essa questão, né? Não tinha havido depósito por ninguém, né? Aqui não, aqui já tinha havido depósito. Eu, de todo modo, citaria o entendimento da STJ em repetitivo, mostraria o conhecimento na matéria. Como já houve o depósito aqui, eu, particularmente, não mandaria devolver para o MP, para o Estado de São Paulo, depositar, ainda mais depois de 30 anos, né? Praticamente 30 anos. Então, pelo menos, né, fundamentei aqui, eu acho que isso que é importante, e citar a jurisprudência do STJ, né, que é repetitivo. Nas preliminares, incompetência do juízo, né, a gente tinha que citar a regrinha da Lei da Ação Civil Pública, né, da 7347, para indicar, né, a questão do local do dano, né, que é a competência territorial absoluta, por ter natureza funcional, né, tá ligado ali à facilidade da apuração pelo local do dano. Por isso que não dava para acolher a argumentação da União da perpetuatio jurisdictionis, porque é uma competência de natureza absoluta, né? É, Pelo mesmo motivo, a gente afastava da subseção de Santos, o enunciado dizia que era aqui, né, em que pese a alegação ali da FUNAI. Quanto à 14ª Vara de São Paulo, né, nós colocamos aqui a prevenção, porque a situação aconteceu antes, né, na nossa, então também tínhamos dispositivo para citar. É, Quanto à inépcia da petição inicial, em primeiro lugar, o interesse de agir, né, é, nós, né, destacamos aqui que, claro, a ação civil pública era totalmente adequada, né, para esse tipo de pedido, muito comum, útil, necessária para justificar o interesse processual, possibilidade jurídica do pedido, nesses casos, né, que já caiu em outras provas também, a gente fala, né, na mudança de CPC de 73 por 2015, para daí dizermos, né, que não subsiste mais como condição da ação, de todo modo, ainda sob a ótica do CPC de 73, não haveria, né, possibilidade jurídica, que é quando havia um óbice né, um óbice expresso no ordenamento quanto àquela pretensão, e aqui está longe de ter, né, então se confundiria com o mérito de todo modo. Litisconsórcio ativo quanto ao Ministério Público Estadual, a lei da ação civil pública contempla essa hipótese, né? Então a gente seguiu ela, né? Litisconsórcio passivo necessário, né? Não, nós afastamos, até porque inviabilizaria, né? Julgar qualquer caso desses, né? E tem jurisprudência, inclusive do STJ, né, ações civis públicas ambiental, né, envolvendo direito ambiental, é tranquilo aqui da gente afastar, tutela de direito difuso, é, então, né, mesmo que, claro, envolva ali e repercuta naqueles proprietários, não tem como citar todo mundo, senão inviabilizaria o processo coletivo, né? Por isso que tem a jurisprudência, a gente colaciona aqui vários julgados nesse sentido. Por outro lado, é, quem era proprietário do imóvel era só a Areia Branca e a Wave, né? Porque dizia que
o registro imobiliário era em nome delas, né? Então, não tinha nada que dizia que os proprietários eram proprietários, que os particulares eram proprietários. Eles só tinham um contrato de direito pessoal, né? Com essas empresas aqui imobiliárias. A legitimidade passiva da Wave, teoria da acerção, que a gente sempre lembra, né? Por outro lado, aqui a gente afastava na medida em que ela era proprietária, né? Então, era o suficiente para a gente reconhecer. Ilegitimidade passiva da elementos e empreendimentos a gente acolheu, porque na verdade, né, claro, sempre demonstrando também conhecimento, a gente também não sabe o que que a banca aqui queria, claro que quem concorre também assume responsabilidade solidária. O problema é que aqui, pela narrativa da petição inicial, a Elementos não tinha nenhuma relação. Ela não era titular da área, ela não promoveu esse loteamento. Ela, na verdade, teria prestado um serviço lá, né? Então, toda a documentação do loteamento envolve, a alienação envolve a Wave, a Areia Branca. Então, para mim, eu não enxerguei. Pelo menos para mim, não teria ficado bem narrado aqui no enunciado. Então, ela era mera prestadora de algum serviço que sequer foi mencionado na petição inicial, não dava nem para saber que serviço que era, né? Então, ou eles erraram no enunciado, né, e iriam, né, contra, assim, ou então, para mim, eles queriam mesmo essa ilegitimidade. Para mim, como eu disse, não tinha nada aqui para salvo, como eu disse, um enunciado mal elaborado. É, Ilegitimidade dos sócios, eu também aqui acolho, pessoal, primeiro, né, questão da distinção da patrimonial, autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, já dá para aproveitar o gancho, falar da Lei da Liberdade Econômica, né, o novo 49A, desconsideração só cabível a título excepcional, né, tem enunciado, CJF, doutrina tranquila nessa linha. E aí eu digo que mesmo em aplicando a teoria menor da desconsideração, né, com base no CDC, na 9605, no caso, nem para a teoria menor dava para aplicá-la aqui, porque onde estava a dificuldade aqui para que elemento que dizia que tinha uma dificuldade para fins de ressarcimento aqui dos adquirentes, ou mesmo do dano ao erário? Nada dizia isso, né? Não há nada, absolutamente nada, a indicar que a personalidade jurídica represente obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos. Nada. Só, né, só se na cabeça do examinador ele pressupôs algo que ele não colocou no enunciado. Então, por isso, né, que eu afastei e digo, né, que nada impediria que depois, em surgindo esses obstáculos ao ressarcimento dos danos causados ao meio ambiente, poderia haver depois a desconsideração, né, mas não agora. Inclusive, esse julgado do STJ aqui nessa questão, né, que não impede que haja novo pedido depois, né, aproveitei o gancho também para citar mais entendimento jurisprudencial. Então, excluí as sócias aqui e o outro sócio também. Estabilização da demanda, a União aqui começou a fazer pedido, né? A demanda já estava estabilizada. Falei que a ação civil pública movida pelo MP, a União interviu muitos anos depois, né? Já tinha citação, contestação. Nem o autor poderia alterar, o que dirá a União, então eu para mim, não daria para conhecer pedido aqui da União, nesse contexto, tá? Sem prejuízo dela pedir na seara própria, né? No mérito, quanto à decadência aqui, esse prazo de 15 dias para impugnação do pedido de registro de loteamento, que de fato tem, né, no artigo 19, diz respeito ao questionamento perante o oficial do registro de imóveis, né? Não tem pertinência, claro, 15 dias para entrar com uma ação civil pública, ainda mais em matéria ambiental, que é imprescritível, né? Mas afastamos. Quanto à prescrição em si, né? A gente fala aqui do entendimento do STJ, do STF em repercussão geral, sobre imprescritibilidade.
Também envolvia terra indígena, também lembrei dispositivo da Constituição, que diz que são imprescritíveis direitos sobre as terras indígenas, né? Todos os argumentos que eu vislumbrei aqui para afastar essa prejudicial. No mérito propriamente dito, né? A gente sempre, uma ação civil pública ambiental é bom começar do 225, só para situar, né? À luz dele a gente analisa. Primeiro, a área de Restinga, a APP, aqui a base que a gente tem, né? Do antigo Código Florestal, do novo e da resolução CONAMA, nós já resolvemos aqui na Marges mais de um caso, né, que nós fizemos de autoria nossa envolvendo área de Restinga, porque essa situação envolvendo praia é comum, né? A gente já fez isso aqui na Marges, então esse embasamento aqui, nosso aluno conhece bem. É, Não é cabível parcelamento do solo urbano, daí envolvia conhecimento da lei de parcelamento do solo urbano. O STJ considera em regra a área não edificante, as APPs. E aí as irregularidades, né, que eram muitas. Concebível reputar regular a aprovação do loteamento só pela municipalidade. Havia inegável interesse estadual e federal, uma área vasta, né, 1 milhão de metros quadrados, superior a 1 milhão, que daí demanda a manifestação. Era imóvel tombado pelo Condefat, tinha outra regrinha também da lei de parcelamento que a gente aplicava para demandar essa manifestação. Além de tudo, tinha terra indígena, né? Terreno de marinha e seus acrescidos, né? Interesse federal. Por outro lado, não houve elaboração de arrima, né? E era potencialmente causador de significativo impacto ambiental. E no mais, as idas e vindas, né? Sequer as condições atinentes à ilegítima licença foram cumpridas, então eram todas as irregularidades aqui que a gente compilou. Ainda que seja a década de 80, não há direito adquirido à degradação ao meio ambiente, e aí a gente lembra do entendimento simulado do STJ, né, da inaplicabilidade do teoria do fato consumado em termos de direito ambiental. Pedido de cancelamento do registro, né, do loteamento, era pedido expresso da inicial, era caso de acolhida. Aqui o embasamento legal também na lei do loteamento. Responsabilidade dos requeridos, aí a gente fala aqui da responsabilidade com base na 6938, né? Responsabilidade objetiva, fundada nos princípios, né? Poluidor pagador, prevenção, precaução. É, Aqui, né? Eu deixo explicações, né? Da responsabilidade civil ambiental, obrigação própria ter rem, súmula do STJ, repetitivo do STJ. É, Depois aqui, né, nós concluímos, né, da responsabilidade delas, seja, né, para demolir as edificações, remover entulhos, recuperação, né, integral do dano ambiental, por meio do PRAD, né, que é de praxe aqui nesses casos. Omissão, por outro lado, do município de São Paulo, estado de São Paulo, e aí a gente tinha, né, bem clara essa omissão, né, e a correlação com ela em relação aos danos. Os órgãos municipais tinham plena ciência, né, desde a década de 80. Um subordinado revogou, então, aquela confusão que a gente viu no relatório, claro, desvio de finalidade. Por outro lado, né, a súmula do STJ, a responsabilidade é solidária, mas de execução subsidiária, também acho que era importante. No mais, aqui, pessoal, né, uma ação de 97, loteamento registrado há mais de uma década. Muitos consumidores adquiriram os lotes na mais absoluta boa-fé. Já são mais de 27 anos desde a liminar, que apenas impediu novas obras, né, a continuidade. A demolição das obras já estavam concluídas à época, né, da liminar, toda a adaptação do meio ambiente que a cerca. Nova intervenção somente contribuiria para novos danos ambientais, sem significativo ganho ao bioma. Então, ainda que não se admite teoria do fato consumado, né, a gente mostra o conhecimento ali
para a banca, mas uma situação de absoluta excepcionalidade para manter, pelo menos, aquelas que foram mantidas pela própria liminar, né? Nenhuma violação à isonomia, tinha um argumento, né, de violação à isonomia, que é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam, né? Aqui da boa-fé devem ser demolidas, né, as posteriores, aí sim, né, que descumpriram decisão judicial. É, devem ressarcir os adquirentes. É, teve gente aqui que entendeu que não tinha conexão e tal. Para mim tinha conexão, tá? Vamos ver o que a banca vai dizer, mas é até dentro daquela ideia, né? Já resolve tudo, tá tudo pronto aqui. O processo está 30 anos na justiça, todo mundo esperando ansiosamente ali para a justiça, né, conceder ali o ressarcimento. E para mim tinha conexão, não dava para dizer que, ah, não, é ação, essa análise, né, que a gente, em outros casos mais simples, diferentes também, né, tem lá muito claramente dois pedidos. Um pedido envolve dois particulares, o outro envolve a união e aí não tem conexão entre eles. Não dá para acumular, a gente exclui. Mas em matéria da ação civil pública, casos assim, a gente vê tanta ação civil pública envolvendo ali questão consumerista de ressarcimento. Eu para mim, seria uma lástima não julgar, tá? Ainda mais nesse contexto aqui. Então, para mim, não era o caso de reconhecer uma incompetência quanto à análise desse pedido de ressarcimento. Mas, em suma, a banca pode considerar também, tomara que considere também, né? Para quem fez assim. Pedido de indenização aqui, nota técnica com movimentação. Aqui que fala, né? Tinha essa questão do Saibra, a própria União apresentou nota técnica confirmando que a movimentação não se enquadra como extração mineral, então não tinha também nada que indenizar quanto a isso, né, para o FDD. É, Aqui. A questão do dano moral coletivo não ficou claro também, né? O que que eles queriam, né? Porque como que falou? Eu fui bem, né, fidedigno ao que falou ali o enunciado, pedido para indenizar o mesmo fundo pelo desmatamento havido, mas não disse ainda a que título, né? Vai ser a que título. Não imagino que eles queiram falar aqui em dano interino, enfim. Acho que é mais para um dano moral mesmo coletivo, né? Eu até coloco, que é uma petição de 97, eram incipientes, né? As discussões sobre dano moral coletivo, mas não vejo como enquadrar o pedido de indenização pelo desmatamento, como está ali, em outra categoria que não seja danos morais coletivos, né? Não é extra petita, né? Tudo, acho que isso que é importante para a banca. A banca pode até vir com uma coisa diferente, mas a gente tem que fundamentar sempre, né? E aqui, pelo menos, quem julgou tem elementos, né? Pedido expresso de indenização, né? Não representa violação do princípio da descrição, a descrição congruência. Norma processual também aqui, né, tem aplicabilidade imediata quando fala na interpretação, né, não mais restritiva do pedido, né, mas sim à luz do conjunto da postulação e princípio da boa-fé. É, Condenação, né, a súmula do STJ pode ter obrigação de fazer quando indenizar, como a partícula ou aquela discussão, né, não tem que interpretar literalmente. Pacífico também, possibilidade de indenização quando injusto, intolerável, né? Afronta aqui a direitos e conteúdo extrapatrimonial da coletividade, né? Então, para não banalizar. Aqui, né? APP, uso prolongado, várias décadas, para mim estava bem claro que era caso de dano moral coletivo com essas ressalvas que a gente fez ali, isso que não ficou claro também, né? Eles não ajudaram, deixar dar mais clareza. Por isso que eu digo, eles vão considerar a fundamentação, né? Fixação do quantum, né? Aqui aquela ideia, né? Tem que ser uma coisa proporcional. Todo esse problema aqui, 1 milhão, acho que não fica nem pouco nem muito, né? Mas
aí também tem a subjetividade, mas dano moral coletivo num caso desses, né, com tanta gente envolvida, com uma área tão grande, falar aqui em 50 mil, aí eu acho que é pouco, né? Ampliação da terra indígena é absolutamente irrelevante, né? Constatação que houve loteamento irregular, é suficiente. Terreno de marinha, quanto à alegação, né, da linha do pré-mar médio de 1831, é equivocado, porque a gente tem marco legal dizendo que é essa, né, linha do pré-mar lá da época. Então, se faz as análises técnicas, né, para chegar na linha daquela época, né, até porque teve muita mudança na própria costa, né? Vou pensar em aterros, enfim, né? É, tutela inibitória merece ser mantida, já tinha, né, na liminar, a gente manteve. Aqui o precedente do TRF3 que inspirou, pois quem quiser dar uma lida nele. A gente, né, só observou aqui, né, a maioria dos entendimentos que a gente externou vai na linha do precedente, né? Aqui acolá adotamos um provimento um pouco diferente, até porque o caso não era idêntico. É bem possível considere cabível desconsideração, até invocando o julgado em tela, mas o enunciado da prova é incompleto, não dá, é diferente. Ah, não é assim o julgado. Sim, mas o julgado, ele tem os elementos. Vai que lá tinha elementos de que as empresas não tinham patrimônio para arcar com tudo, só que no enunciado não tem, né? Então, para nós não tinha absolutamente nada, mas como eu disse, né? É aquela história, né? Tem que ser igual ao precedente. Então, tu me dá os elementos que tinham quando for a julgado o caso, né? E aqui não deram, então a gente segue essa linha. Não houve condenação de dano moral coletivo, mas era diferente também. Aqui falava que tinha pedido expresso de indenização, título de desmatamento. Então, vamos enquadrar onde, né? Então, é incomum em caso assim também não ter dano moral coletivo, tá? Então, tinha pedido expresso indenizar o mesmo fundo pelo desmatamento havido. Então, enquadrar de que forma, né? Dispositivo. Colhíamos, então, preliminar de legitimidade passiva, excluindo sem resolução do mérito, quanto ao sócio, a gente viu aquela empresa. Tanto preliminares, confirmávamos a liminar, inclusive com as proibições, né, veiculadas a título de tutela inibitória, resolvíamos o mérito, julgando parcialmente procedentes, para fim de declarar nulidade do registro do loteamento, condenar, né, a Areia Branca, a Wave, Estado de São Paulo, município de Sebastião, solidariamente, demolição das edificações, né, após a liminar de 97, as suas expensas, promover a recuperação total do dano ambiental, por meio do PRAD, observar as exigências, instituição das quantias pagas aos adquirentes que não puderam construir, que esteja construção, tem as edificações demolidas, inclusive despesas ali com a organização de cartório de repartição, porque isso entra, né, no dano emergente. Pagamento de indenização dano moral coletivo, 1 milhão e tal. Reafirmo que a responsabilidade do Estado de São Paulo, município, embora solidária da execução subsidiária. O valor de condenação, dano moral coletivo, vai para a FDD. Demolição, coloquei aqui um prazo razoável de 90 dias, depois do trânsito em julgado, até pela irreversibilidade, né? Comprovar as providências para elaboração do prazo no mesmo prazo, sob pena de multa diária de 10 mil. Deixo por hora de conhecer e individualizar eventuais responsáveis pelo descumprimento da liminar, sem prejuízo de identificação na fase de cumprimento, não dava para saber aqui, né? Eventual acidente se verterá em prol do FDD. Deixo condenar o MP estadual, MP federal, pagamento de honorários aos réus que foram excluídos, porque isenta a parte autora, artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública. Condeno as requeridas o pagamento das custas pro rata, mas deixo de condená-las ao pagamento de honorários advocatícios ao MP estadual e MP federal, por conta da simetria com o artigo 18, entendimento sedimentado do STJ. Depois do trânsito julgado, oficial cartório para cancelar, né? Isso é regra lá da Lei de Registros Públicos. Sentença sujeita a reexame necessário, artigo 19 é o aplicável, né?
regra especial, inclusive foi assim que a banca do TRF3 fez da última vez, regra do microsistema, não havendo, né, suba para o TRF3, que sobre o artigo 18. Ufa! Pessoal, né? Que a gente vai dizer, né, pessoal? Pelo menos, no mínimo, um grande aprendizado. Eles nos proporcionaram um grande aprendizado com tantas questões, né? Então, isso a gente pode agradecer à banca, né? Mas eles exageraram na mão, né? Exageraram literalmente, né? Porque ainda mais 4 horas, podiam dar 10 horas que isso aqui não estaria exagerado o tempo, né? Mas, como eu disse, não pensem que vão. Se eles fossem um pouquinho rigorosos, não aprovavam ninguém, né? Mas, como eles vão aprovar um número X já pré-determinado, eles vão ver as melhores, né? Então, quem argumentou, mostrou mais conhecimento desses tópicos, vai passar, né? E ficamos aí na torcida para todos vocês. Vamos dar um minutinho aqui, um minuto cravado, cronometrado, só para quem quiser levantar um pouquinho aí, pegar mais um pouco de água, que eu quase não tomei a minha aqui, vou tomar agora no intervalo, mas em um minuto voltamos para a gente resolver a prova de sentença penal do TRF3, que aí já foi uma prova entre aspas, normal. Não existe prova fácil, né? Tem sua complexidade, mas uma prova, né? Dentro do esperado, digamos, né? Não veio nada de outro universo. Beleza? Então, até daqui a pouquinho, quem for aí nos acompanhar na próxima. Um minutinho, voltamos.